Porque se não abafa o som dele, as pessoas preferem assim, eu falo alto, porque senão elas não conseguem ouvir a voz dele. Aí reclama. Não, o cara tá fazendo o cara Então, primeiro de tudo, eu ofereço os meus humildes Dandavat Pranamas. Shishma Bhaktivedanta Shilohama Goswami Maharaj. Está muito alto. Muito alto. E a Shila Narayana Goswami Maharaj. Shishma Maharaj. Vitalina Pravista. Om Vishnu Pada. Astotra Shashi Shimad Bhaktivedanta Swami Maharaj, Shirabura Govinda Maharaj, Shirabhakti Rakshakshi Dara Goswami Maharaj, Bhakti Pramoda Puri Goswami Maharaj, todos os Vaishnavas, Vaishnavis, a todos os devotos sêniores aqui presentes e os seus respeitáveis convidados. Acho que eu vou fazer assim. Então eu gostaria de falar algumas palavras. Já são 8h40. Às 9 horas tem que fechar, né? Porque vocês são muito ocupados. E vocês estão ávidos para voltar para casa. Eu não vou ocupar muito o tempo de vocês. Só gostaria de falar algumas poucas palavras. Porque o Srimad Bhagavatam dá evidência. Que lindo esse verso. Srila Sukadeva Goswami Pada disse a Parikshita Maharaja: Krishna Katha, os passatempos doces de Krishna. Krishna Katha é muito doce. Mesmo os impersonalistas, significa aqueles que estão sempre querendo emergir no Brahman. Então, por essa razão, os impersonalistas cantam Aham Brahmasmi, sou Brahma, Pragyana Brahma. Eles estão sempre cantando qual nome? Brahma, Brahma, Brahma. Significa que eles são chamados de Brahmavadis. Se os impersonalistas Brahmavadis ouvirem os passatempos doces de Krishna, Krishna Katha, então eles vão abandonar a meditação em Brahma. Neste verso é explicado
or those who are suffering three folds of Maya, Aqueles que estão sofrendo as 3 misérias de Maya, many kinds of disease, muitos tipos de doenças, distress, and muitos tipos de sofrimentos e felicidades vêm. you listen to Krishna. Se eles ouvirem Krishna Katha, eles vão se esquecer da sua concepção corpórea. All kinds of distress and Porque todos os tipos de sofrimentos e infelicidades vêm bodily. da nossa concepção corpórea. Dehatma Buddhi. Vocês entendem? Dehatma Buddhi significa One who is thinking, I am this body. aquele que pensa, eu sou este corpo. I am not the body. I am the Eu não sou o corpo. eternal Eu sou um servo eterno do Senhor. Krishna Nityadas. Krishna Tasashakti Vedaveda. Actually, this is our real identity. Na verdade, essa é a nossa verdadeira identidade. Atma Parichaya. Atma Parichara, o que eu falei? Atma Parichara. A nossa verdadeira identidade. Krishna Mas nós nos esquecemos de Krishna. in this material world. E viemos a este mundo material. E estamos vagando no repetido ciclo de nascimentos e mortes. E por essa razão, nós estamos sofrendo as 3 misérias de Maya. Adiátmica, Adidevika e Adibáltica. Maya deve estar sempre nos dando punição. Again and again, Repetidas vezes, nós abandonamos esse corpo in the womb of Mother, e novamente entramos no ventre da mãe. E aí a gente sai do ventre da mãe. Por tempos ilimitados, cycle of a gente está vagando no ciclo ilimitado de nascimentos e morte. A gente apenas esqueceu disso. Por isso, Adi Bahirmukh. Ate Mayatare Dai Samsara. And Mayadevi, she is giving punishment to us Maya deve estar nos dando punição. Por quê? because we did not serve to Krishna. Porque nós não servimos a Krishna. Offense. Essa é a nossa ofensa. Regard Mayadevi. Por essa razão, Maya Devi, Mayadevi, vocês entendem Maya Devi? É a potência ilusória do Senhor. punishment to us. Maya Devi está nos castigando. But if we listen to Krishna Katha, Mas se nós ouvirmos Krishna Katha, os passatempos de Krishna, enter significa que o próprio Krishna irá entrar em nosso ouvido e vir até nosso coração. to clean E Ele mesmo irá limpar todos os nossos anartas, que são as coisas indesejáveis no coração. Krishna will sit in our heart. E então Krishna irá se sentar em nosso coração. Este é o processo. Então, por essa razão, Srila Shukadeva Goswami Pada citou este verso a Parikshit Maharaj. Porque o Katha de Krishna é muito doce e ele é o próprio Krishna. E ele entra no coração e limpa todos os tipos de anartas. Então, Krishna irá se sentar em nosso coração. E aí, a gente vai se esquecer de todo tipo de infelicidade. Significa que, se a gente ouvir Krishna Katha, automaticamente a gente vai se esquecer da concepção corpórea. Todos os sofrimentos que vêm, a raiz disso é a concepção corpórea. Por essa razão, Chaitanya Mahaprabhu recitou: essa é a nossa identidade real. Atma Parichara, você entende? Atma Parichara é a nossa identidade da nossa alma. Eu não sou Brahmana. Eu não sou Kshatriya Vaishya Shudra. Eu não sou nem Sannyasi Vanaprastha, Grihastha Brahmachari. Eu não sou indiano. E eu não sou? Não sou americano. Não sou britânico. Então, quem eu sou? Eu sou um servo eterno de Krishna.
que é o amado das This is gopis. our real identification. Essa é a nossa identidade real. But we don't know. Mas nós não sabemos. Now we are coming in this material body. Agora a gente veio nesse corpo material e tanta concepção corpórea veio. So for this regard, Então, por essa razão, now we are giving our false identification. agora nós estamos dando a nossa falsa identificação. Qual I é? am Brahmana, I am Kshatriya. Eu sou Brahmana, Kshatriya, Vaishya. And even I am not man, I am not woman. Eu não sou nem mulher e nem homem. Na purusha nasti. I am not man, I am not woman. So who am I? Então, quem eu sou? I am the eternal servant of Krishna. Eu sou um servo eterno de Krishna. So when we listen to Krishna Katha, Então, quando a gente ouve Krishna Katha, then automatically forget our bodily identity. então automaticamente a gente se esquece da nossa identificação corpórea. E pouco a pouco a gente vai compreender Identification. a nossa identidade espiritual. Por essa razão, Chaitanya Mahaprabhu diz: Gopi Vatur Dasanudas, Pada Kamalo Dasanudasa. Now Krishna, A gente é o servo do servo of the gopis. de Krishna, que é o amado das gopis. This is our real identification. Now all we are giving the Então essa é a nossa identidade real, mas agora a gente está dando a identificação deste corpo. this regard, this verse is in Brittatar Simpli Gumana, Babu Sudastatra Manovirama, Kautama Suloko Gunanubada. How sweet pastimes of Krishna. Quão doces são os passatempos de Krishna. To listen Krishna Katha. Todos querem ouvir Krishna Katha. Krishna is very sweet. Krishna Katha é muito doce. So, Então, but only one person apenas uma pessoa want to listen Krishna. não quer ouvir Krishna Katha. Quem é ele? Do you know? Você sabe? Who don't want Krishna Katha? Quem que não quer ouvir Krishna Katha? Who don't want listen Krishna Katha? Quem que não quer ouvir Krishna Katha? Quem é essa pessoa? Yeah, in this verse, Neste verso é dito, é o Butcha, é o açougueiro. I think in this verse very clearly, right? Neste verso é explicado claramente. Tarisai upagiyamana babu sudastotra mano virama kavuttama sloka gunanuvada umano virajit vina pasukna is Sanskrit word. Pasukna means one who Essa palavra em sânscrito significa animals. aquele que mata os animais, que é o açougueiro. Day and night is their duty. Dia e noite esse é o dever dele. So they are very cruel, hard-hearted. Então ele é muito cruel de coração. In the same way, E da mesma maneira, they have no interest to listen to Krishna Katha. a gente não tem interesse em ouvir Krishna Katha. They are called also Bhuja. Então, perdão, aqueles que não têm interesse em ouvir Krishna Katha são chamados de açougueiro. Isso é dito nesse verso. Everybody have to listen to Krishna Katha. Então, todos têm que ouvir Krishna Katha. Tão doce. Beautiful Krishna Katha. Que lindo Krishna Katha. But suggest also say also explain. And Krishna Katha is so sweet, sweet nectar. Krishna Katha é tão doce, um doce néctar. Avakatamritam taptu jivanam kaviriritam kalmasapam savanamangalam srimadattatam bhuviginnanti te puridajana tavakatamritam taptu jivanam kaviriritam kalmasapam savanamangalam srimadattatam bhuviginnanti te puridajana 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 Puridajana, Puridajana. Gopi Gita. When Krishna Quando Krishna disappeared from last day, desaparece da dança da rasa, tank of sex
mental separation. As gopis sentem as dores da separação de Krishna. That time all the gopis Então, neste momento, todas as gopis vão às margens do Jamuna, sob a figueira da Bengala. all gopis Em Vrindavan, nesse local muito lindo. recited E as gopis recitam pastimes of Krishna. os doces passatempos de Krishna. That is called Isso é chamado de Gopi Gita. Gitman. Gita significa canção. Then all the gopis Todas as gopis, elas recited recitam sweet pastimes of os Krishna. passatempos doces de Very nice, Krishna. beautiful, what is it? Melody, Em melodias muito lindas. lyrical way. Very nice. Very Muito belo. sweet word, slokas is there. São slokas muito doces ali. Então, esse é chamado de Gopi Gita. So this verse also Então, este verso também é recitado por Shrimati Radhika. Srimati Radhika ji Srimati Radhika, recited the verse. ela recitou este verso. Katham Mritam. Hey Krishna, Rei Krishna, hey Govinda, Ei Govinda, your katha pastimes is sweet. o seu kata, os seus passatempos são um doce néctar. Pastimes of Krishna. Aquele que bebe esse néctar doce se torna imortal. Tava katham Mritam. Tapta jivanam. Those who are suffering, Aqueles que estão sofrendo as três misérias de Maya, Krishna katha, mesmo se eles ouvirem Krishna Natha, isso significa se eles beberem o néctar doce dos passatempos de Krishna, they will forget eles vão se esquecer distress and unhappiness. de toda infelicidade e sofrimento. Kavi means all the poets. Who are they? Você entendeu, Prabhu? O que ele falou? Kavi? Me ajuda? Eu não conheço essa palavra. Kavi significa uma... Olha só, ele vai falar Kavi significa uma palavra que eu não sei o que é. Deixa eu voltar aqui. Kavi means all the poets. All the poets. Ah, poetas, obrigada. Who are they? Então, Kavi significa todos os poetas. Quem são eles? Os poetas glorificam Nectarian pastimes. os passatempos nectários e doces de Krishna. Brahma. Quem é Brahma diz, sabe Brahma? Quantas cabeças tem Brahma? Headed Brahma. Chaturmukha. Tem 4 cabeças, Chaturmukha Brahma. Brahmaji, Shivji. Brahmaji, Shivaji. Here also. Shivji. Aqui a gente tem Shivaji. Brahma, Shiva. Brahma, Shiva, Narad. Narada. Very many days. Person of Lord Krishna. Eles são muito próximos e queridos do Senhor Krishna. All the highest poets, Todos os mais elevados poetas, and they also glorify this. eles também glorificam assim. Jivanam Kaviviritam Kalmasapa. What they glorify about Krishna's Katha? O que eles glorificam sobre Krishna Katha? Kaviviritam Kalmasapa. Kalma Sharapam. And if you drink the sweet nectar and pastimes of Krishna, Se você beber o doce néctar dos passatempos de Krishna, Kalmas means então toda a sua kalmas significa todos os seus pecados, as suas atividades pecaminosas, tudo isso irá desaparecer. conditioned soul, Bhatta Jivas. As almas condicionadas badadivas, Innumerable, their path in their heart. elas têm inumeráveis papas em seu coração. Sinful activities. Papas é o que? Atividades pecaminosas. Mas por ouvir Krishna Katha, Then all your sin, everything will disappear. então todos os pecados, tudo desaparece. Kalma Sharapam. Kalmas apaham. Kalma Sharapam. Tudo irá desaparecer. Those who are Aqueles que são sinner, papi, pecadores, papi, they have no taste to listen to Krishna. não têm gosto para ouvir Krishna Katha. And karmas khuchide jeev Krishna naam Lord. When the all kinds of sin disappear from our heart, Quando todos os tipos de pecados desaparecerem do coração, a gente vai ficar muito ávido por ouvir Harikatha, cantar os santos nomes. calmness will come. Tanta avidez vai vir Pastimes of Krishna para glorificar sobre os passatempos de Krishna. will come. How to meet with sadhu.
vai vir muita vontade de se encontrar com o sadhu sangha. You know, ghost Sabem fantasma? and others, they cannot come in front of sadhu. O fantasma e outros não vêm na frente do sadhu. If the ghost will come in front of sadhu, Se o fantasma for na frente do sadhu, liberty from this material world. o fantasma será libertado deste mundo material. And tava katamritam taptaji, then the ghost will liberty from this material world. So saying this verse also. Então esse verso diz: तव कथामृतं तप्त जीवनं कविविरलितं कल्मषापं कल्मषापं. When if you listen Krishna Katha, se você ouvir Krishna Katha, paps, então primeiro todos os seus papas, pecados, tudo irá desaparecer e seu coração vai ficar limpo e asseado. and your so much taste will come. E neste momento tanto gosto Krishna Katha. surgirá por ouvir Krishna Katha, por cantar os santos nomes, Come to sadhu, guru and Vaishnava. por servir Guru e Vaishnavas. This is the process. Esse é o processo. So for the Brahma, Shiva, Então Brahma, Shiva, Narada, todos the pastimes of Krishna. glorificam os passatempos de Krishna, Krishna Katha. Grinanti de Bhuridajana. One who glorifies the pastimes of Krishna. Aquele que glorifica os passatempos de Krishna Best donor. é o melhor dos doadores, Bhuridajana. Buridajana. In this material world, Neste mundo material, you know, many also donor. há muitos doadores que dão muitos tipos de caridade, ajudam as pessoas, dão remédios, muita coisa. This is true. Isso é verdade. They are also called donor. Eles são chamados de doadores. Mas, One who glorifies the pastimes of Krishna. quando a gente compara com aquele que glorifica os passatempos de Krishna, Krishna Katha, o orador de Krishna Katha, não tem comparação com os outros doadores. Por quê? Because if you give some donation for the poor people, Porque se você der alguma doação para as pessoas pobres, que não tem roupa, você dá uma roupa, que não tem comida, giving some food, você dá alguma comida. this is also donation. This is true. Isso também é doação, é verdade. Donation is, Mas essa doação é o quê? Temporária. one person is hungry, Uma pessoa está com some fome. food. Se você der alguma comida, após 3 ou 4 horas, a pessoa vai estar com fome de novo ou não vai? After 8 hours, Após 5, 6, 7, 8 horas, de novo a pessoa vai estar com you fome. have no cloth, give him the cloth. Você não tem roupa, vai dar uma roupa. 1 month, 2 months, 5 months, Mas depois de after 1 year, 1, 2, 3, 4 meses, um ano, já vai estar precisando de outra roupa. Essa é a natureza. because again and again, this is need also. Porque de repetidas vezes isso é necessário, mas Krishna Katha, que é falado dos lábios do sadhu fidedigno, Then you will deliver from this material world. por ouvir isso, você se liberta do mundo material e atinge a morada do Senhor. And again you will not come in this material world. E não vai ter que voltar de novo a este mundo material. Non-vartante tadhanam paramam mama. Krishna says, Krishna diz: attains my abode. aquele que atinge a minha morada, Goloka Vrindavana, não volta de novo a este mundo material. Which donation is the best donation? Então, qual é a melhor doação? Which donation do you want? Qual doação você quer? Hari Katham. Hari Katamritam. Listen Krishna Katha. Ouça Krishna Katha. Very powerful. Isso é muito poderoso. That means I am not saying you no need give to that donation, charity, this I'm not saying. Eu não estou dizendo para você não fazer, não dar doação, não dar caridade. Mas só estou falando que quando você for comparar, Krishna Katamritam Sweet Amrita. é muito doce, Amrita. But for this regard, Srimati Radhika, Por essa razão, Shrimati Radhika, she recited this word. ela recitou este verso. Jana, Buridajana best. é o melhor doador. Because if you come again and again in this material world, Porque se você you will suffer in the three folds of mind. vier repetidas vezes esse mundo material, você vai sofrer as 3 misérias demais, isso é verdade. Again and again coming in the same Repetidas vezes está vindo no mesmo ciclo de nascimentos e mortes e sofrendo. but you attend the abode of Lord. Mas se você atinge a morada do Senhor, Goloka Vrindavana, They are
are no question. The suffering fearful of Maya. Não há mais o que se falar em sofrer as misérias de Maya, porque o mundo transcendental está além de Maya. Purusa Prakriti Paraha. The abode of Lord Bhagavad Dham. A morada do Senhor Bhagavad Dham está além de Maya. Então, Krishna Katha. Listen, Krishna Katha. então Krishna Katha, sempre ouça Krishna Katha. Only Krishna Katha, Krishna Nam can protect you. Apenas Krishna Katha, Krishna Nama pode te proteger, ninguém mais pode te proteger. Because Maya, the illusory potency of Lord, Porque Maya, a potência ilusória do Senhor, é muito poderosa. Ninguém pode se comparar a ela. Por essa razão, a Bhagavad Gita, says to Arjuna, na Bhagavad Gita, Krishna diz a Arjuna, Maya Dura Mame Vijo Prapatante, Maya Me Tantarante Te. Krishna says, Krishna diz, ei Arjuna, ouça, Devi Maya, a minha Devi Maya é muito poderosa. it's called illusory potency of Lord. É chamada da potência ilusória do Senhor. Ninguém pode conquistá-la. But how to conquer to Maya? Então, como conquistar Maya? Só há um processo. Completely, Quando você completa e absolutamente se render a Krishna. surrender to Guru, then Primeiro se renda ao Krishna, ao Guru, e automaticamente você irá se render a Krishna. Tate Krishna Bhajikari Guru Sevan Maya Jal Chude Pai Shri Krishna Charan. Guru Sevan. Guru Seva. Then automatically you will serve Krishna. Então automaticamente você irá servir a Krishna. Sarva Lavina Cha Sangeno Sadhuna Ishvara Aradhanena Cha. Srimad Bhagavatam. No Srimad Bhagavatam é dada essa evidência. Guru Shishya Bhakta. Como servir o If Guru? Guru will please, then Se o Guru estiver satisfeito, todos estarão satisfeitos. this is the process also. Deixa eu ver se é isso Eh? mesmo. If Guru will please, then everyone will please. Eh? This is the process also. Esse é o processo. If Krishna unhappy with you, Se Krishna estiver unhappy with you, insatisfeito com você, that time Guru. neste momento, Guru pode te proteger. Unhappy with you. Mas se o Guru estiver infeliz com você, Not, Krishna não pode te proteger. this is our aim and object. Então, esse é a nossa meta e propósito. They Como will be happy with us. Gurudeva pode ficar feliz com a gente. Esse é o processo. Então, por essa razão, Guru Shishya Bhakta. In respect of Guru. Como servir os pés de lótus de Guru Pada, Padma. This is our aim and object. Essa é a nossa meta. Hari Rushte Guru Trata. Or Guru Rushte Nakaskashana. Haru Rushte Guru Trata. If Krishna, that Se is Lord, Krishna significa o Senhor e estiver bravo com você, can protect you. então o Guru pode te proteger. Unhappy with Mas se o Guru estiver infeliz com você, ninguém vai te all our proteger. aim and object. Então toda a nossa meta How to é serve to Guru. como servir a Guru. Please, E como o Guru pode ficar feliz com a gente. Guru Shishya Bhakta. Guru Seva. Guru Seva. There are two kinds of Guru Seva. Há dois tipos de One Guru is called Seva. Vapu Seva. Um é chamado de Another is called Vapu Seva e o outro é chamado de Vani Seva. Seva means physically serve to Guru. Vapu Seva significa servir fisicamente o Guru. But then wash his clothes, Lavar suas roupas, cleaning his room, limpar o quarto dele, cozinhar para ele. and that is called Vapu Seva. Isso é chamado de Vapu Seva. Massaging his lotus feet. Massagear os seus pés de lótus. That is called Vapu Seva. Isso é chamado de Vapu Seva. Or Bani Seva, E Vani Seva, Vikatha, ouvir Harikata, from the lotus leaves of Guru. dos lábios de lótus do Guru. Powerful. Isso é muito And poderoso. that Katha, if you also so transcribed E também transcrever esse Harikata language, Mas- English or any na sua língua, em inglês, em qualquer língua. over the world. E isso para espalhar isso por todo mundo. Isso é chamado de Bihad Miridanga Seva. Você entende? Isso aqui é uma miridanga. You play this mridanga, the sound will go Se você tocar essa miridanga, over 10 meters. o som só vai por alguns 10 metros. Prince
Mas se você imprimir livros, pregar, What do you listen? seja lá o que você ouviu dos lábios do Guru, Transcribe. isso você deve transcrever em diferentes línguas e isso será espalhado por todo mundo. Então, por essa razão, Guru Seva means Guru Seva significa Brihat Miridanga Seva. É muito importante. Guru Sushra Bhakta. Então, Guru Shushya Bhakta. Sangeno sadhana iswaradhanna cho. And always associate with sadhu. E sempre se associe com o sadhu. Sadhu Sangha, Nama Sankirtana. Sadhu Sangha Nama Sankirtana. Bonafide sadhu. Então, é necessário que haja um sadhu fidedigno. E não Asadu. um assado. Sadhu understand? Entende assado? Asadu. Pretend sadhu. Um enganador, um impostor. Associate with Então, sempre se associe bonafide com sadhu. um sadhu puro e fidedigno. E ouça Harikatha. Satsanga. Então, satsanga. Prasangat mama vida samvido bhavante hitkarna rasayana katha tajusana dhasu apavada bhatmani shraddha bhakti anukramasate. O Senhor Kapila Deva disse à sua mãe Devahuti: Oh my mother, they will ó minha mãe Devahuti, always associate with sadhu. sempre se associe com o sadhu e não assado, entende? Sadhu Sangha Nama Sankirtana. Sadhu Sangha Nama Sankirtana. Sadhanati, sadhayati, iti, sadhu. One who practicing devotional service to Lord. Aquele que pratica serviço devocional ao Senhor e que tem o coração limpo e asseado, livre de todos os tipos de anartas, que está 24 horas por dias absorto em Krishna Nama, Krishna Katha, This is called sadhu. isso é chamado de sadhu. Essa pessoa é chamada de sadhu. Cloth is sadhu. Não é a roupa que define o sadhu. Entende a roupa? Cloth is not sadhu. Isso não é isso. Sadhu significa aquele que está por 24 horas absorto em Krishna Nama, Krishna Katha e Guru Seva. So associate with the high class, bona fide. Então se associe com um sadhu de alta classe e autêntico. Sangat, mama virja samvido, bhavante hitkarna, rasayana katha, tajusana asu apavadka vartmani, shraddhadati bhakti, anukramasate. This is the process how we attain our perfection goal. Então esse é o processo de como atingir a nossa perfeição, Sadhana bhakti, then bhava bhakti, passo a passo. we attain Sadhana Bhakti, Bhava Bhakti, e aí nós iremos atingir a mais elevada Prema Bhakti, passo a passo. sadhu sangha, Shraddha Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, Anartha Nivriti, Nistya Ruchi, Ashakti, then bhava, então Bhava e Prema. Essa é a sequência. Como, passo a passo, nós iremos obter a nossa perfeição. Harikatha Shravana. first minute, Então, primeiro é necessário que haja Shraddha. labhate jnanam. Who has Shraddha? Quem tem Shraddha, o que significa Shraddha? Significa fé firme Instruction of Shastra, nas instruções do Shastra, nas instruções do Guru, Guru Chitta Vakya. Koriya Vaiko, Arna Koriya Maniyasa. Nartam Das Thakur. Narottam Das Thakura explica. Sattatu Anunavayu Varjanam, Bhakti Namukhi Chitta Vritti, Visesa. There are so many definitions. Há tantas definições de fé, Shraddha. Shraddha Sabde Viswas Kai, Sudhira Nischay, Krishna Bhakti Koine, Sarva Karma Krita. If you practice devotional service to Lord, Se você praticar o serviço devocional ao Senhor, então sua vida será bem-sucedida. Esse tipo de fé é Shraddha. Shraddhastu Anunavayu Varjanam, Bhakti Mukhi Chitta Vritti, Visesa. That means, Significa que, all types of por abandonar activities of karma, todos os tipos de atividades de karma, guiana, yoga, tapasya. Entendem tapasya?
é austeridade, only one particular way. sendo focado apenas em Krishna, Anabilasita Sunyam, Krishna no Sunyam, Bhakti Rutama. Essa é a definição de Shuddha Bhakti. Então, estou apenas mencionando essas coisas. Shraddha, fé firme, que nesta vida eu vou praticar o serviço devocional ao Senhor. Essa fé firme, essa fé é chamada de Aitantika Shraddha. Vocês entendem a Aitantika Shraddha? É uma fé inabalável. Assim como Haridas Thakura, Namacharya, ele disse: se o meu corpo for cortado em mil pedaços, eu não vou abandonar Harinama. Namanista é fazer ou morrer. Então, faça bhajana sadhana. Muitos obstáculos irão vir, isso é verdade. Mas você deve cantar os santos nomes, você deve servir Guru e Vaishnava, você tem que ir no templo. Todo mundo tem que ir ao templo. Vida espiritual significam 3 coisas. Quais são elas? Primeiro, é necessário um local muito confortável, onde todos podem sentar-se juntos e ouvir Harikatha. E esse local deve ser um local neutro, onde todos podem ir. Então, significa que há a necessidade de um templo. Segundo, é necessário que haja alguns livros, alguns granthas, porque os livros são a nossa evidência. Que nem a lei, se você for o código, se você for advogado e vai para o tribunal, você tem que mostrar todas as leis, todas as evidências. De acordo com o texto, essa lei fala isso, 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 aquilo, outro. E aí o juiz vai aceitar os seus argumentos. De acordo com essa lei, está falando isso, isso e aquilo. Você tem que mencionar o número, o artigo da lei, a referência. Da mesma maneira, há o Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, Bhakti Rasamrita Sindhu, o Jwala Nilamani, todos os nossos granthas dos Goswamis, Upanishads. Isso também é chamado, que é a nossa evidência. Quando a gente fala Harikatha, a gente recita e cita os slokas. Que nem eu falei esse sloka agora. Esse sloka foi citado do Bhakti Rasamrita Sindhu. Então há necessidade de que haja livros. Esses livros têm que ser impressos. Isso é Brihad Miridanga Seva. E terceiro, precisa de um mestre espiritual que vai nos guiar de maneira apropriada. Como atingir a nossa meta perfeita. No chamado Bhagavatam, há muitos slokas. Tem 8.000 slokas no chamado Bhagavatam. Mas esses slokas todos têm diferentes significados. Mas qual é o significado perfeito e fidedigno desses slokas? Quem vai saber? Só o Guru fidedigno pode explicar o significado perfeito. Porque o chamado Bhagavatam tem escrito em que língua? Você é espertinho, hein? Vyasadeva escreveu dessa forma. Então, como saber qual é o significado perfeito? Então, por essa razão, precisa de um guru fidedigno que vai explicar
quais são o significado perfeito. Então, há muitos significados muito sinônimos, mas qual que é o significado perfeito? O Guru de verdade vai poder explicar. Por isso, nossos Shastras explicam, se você quer desenvolver a sua vida espiritual, há necessidade de 3 coisas. Primeiro, um local neutro, que é o templo. Depois, os livros. E terceiro, precisa de um mestre espiritual. Que não seja impersonalista. Karma Guru, Gyani Guru. Que tipo de Guru é necessário? Um Guru fidedigno, autêntico. Esse é o processo. Gora Premanande. Bolo Vrindavan Lal Ki Jai, Jai Jai Shirade. Já ofereceu ou não? Então eu não vou tomar muito seu tempo. Então eu espero que amanhã haja Harikatha, Mangalarati. Que horas? 6h30, Mangalarati. Então, vai ter um sacrifício de fogo, né? E aí talvez um pouco de Harikatha. Sem Harikatha não tem nada, né? E então, vai ter um sacrifício de fogo, Jagna. E ao meio-dia, vai ter o programa do meio-dia. Então amanhã é domingo, qual que é a programação de domingo? Então nós estamos aqui, eu peço que todos vocês venham para o Harikatha. Harikatha e Mahaprasada. Eu sempre digo isso. Harikatha, Mahaprasada, Mahaprasada, Harikatha. Golo Vrindavana Bihari Lal Ki Jai. E aqueles que tiverem interesse podem participar do sacrifício de fogo. Yagna, podem vir. Que horas? Então eu peço que todos venham e participem do sacrifício de fogo. E também vai ter Harikatha, então Mahaprasada Ki Jai. E novamente, de noite, Arati, Kirtana e Harikatha. Que Jai. Acho que aqui ele só vai cantar. Deixa eu ver se ele fala. Jai Shila Gurudeva aqui.